Olá, amados irmãos, que bênção estarmos aqui no segundo vídeo da série Doutrina e Beg. Nós resolvemos ainda fazer a parte 2 da bibliologia. Na primeira parte de bibliologia, nós aprendemos que a Bíblia é uma biblioteca que contém 66 livros, divididos em duas seções, o Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. Vimos que essa biblioteca de 66 livros é uma biblioteca que se diferencia de qualquer outra pelo fato de ser inspirada por Deus. E a inspiração foi o toque de Deus para que esse livro chegasse a nossas mãos sem nenhum equívoco, sem nenhum erro. A Bíblia nos conta a biografia de Deus e dos homens. Se queremos saber os atributos de Deus, como Ele é, quem Ele é, nós encontramos as respostas na palavra de Deus, na Bíblia. Como também encontramos a biografia do homem, quem o homem é, pecador, corrupto e carente da graça de Deus. Vimos que a Bíblia, que apresenta essa biografia e que confronta o homem com o seu pecado, ao mesmo tempo também é luz para o nosso caminho, para nos encaminhar para a verdade, e verdade absoluta, verdade redundantemente verdadeira, porque a Bíblia é um livro inerrante, ele não contém erros nem equívocos, portanto é para nós a autoridade, é nossa única regra de fé e prática. De fato, a Bíblia é o livro dos livros, a Bíblia é a palavra de Deus. E em 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, quero fazer algumas considerações com você. Lá diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Por toda nós entendemos completa, total, inteira. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para quê? Para ensinar. Ensinar significa transmitir conhecimentos, instruir, educar. Mas não somente para ensinar, para redarguir, ou seja, replicar, responder argumentando. Não é simplesmente dizer sim porque sim, não porque não, mas nos dá o conteúdo, o teor pelo qual nós devemos seguir um caminho ou não. Ela também corrige, ou seja, ela dá uma forma correta, ela emenda, ela faz correção, ela endireita, ela retifica, ela consegue corrigir, né? Tornar o caminho que era torto endireitado. A Bíblia também é proveitosa para instruir, ou seja, para transmitir conhecimentos a alguém, para ensinar, para adestrar, para habilitar, para que você e eu sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. A Bíblia não é um livro que omite os erros e os equívocos do ser humano. Embora a Bíblia não contenha equívocos, ela não encobre os erros dos homens. Então, mesmo sendo um livro inspirado, a Bíblia conta a história sem omitir os erros e os equívocos. Porque quando ela apresenta os acertos dos homens, é para que nós possamos imitar, mas quando ela apresenta os erros e os equívocos dos homens, é para que nós possamos evitar de cair nesses erros. A Bíblia não é um tratado, não é um livro escrito para que nós possamos compreender medicina, geografia, para que nós possamos ter uma orientação sobre astronomia, sobre ciências. A Bíblia não tem esse objetivo. A Bíblia tem o objetivo de conduzir o homem ao conhecimento de Deus, como o homem pode relacionar-se com Deus. No entanto, a Bíblia apresenta alguns versículos e alguns trechos que tratam de medicina. E é incrível que quando, mesmo não sendo um livro que trate de medicina, quando fala de medicina, ela não erra, ela não se equivoca. Olha o que a Bíblia fala em Deuteronômio 23, 12 e 13. Também terás um lugar fora do arraial, e ali sairás fora. E entre as tuas armas terás uma pá, e será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás, e virando-te cobrirás aquilo que saiu de ti. A Bíblia trata aqui de saúde. A Bíblia fala aqui de higiene sanitária. É algo tremendo. As pessoas não deveriam evacuar ali dentro do arraial, mas as pessoas
para evacuarem, deveriam sair fora do acampamento, ter uma pá em suas mãos, cavar um buraco e enterrar depois aquilo que saiu de dentro dele. Olha que orientação sobre higiene sanitária, e nós poderíamos até acrescentar. Hoje em dia nós estamos aí vivendo essa situação de pandemia e sabemos a importância de higienizarmos as nossas mãos. E a Bíblia já falava disso em Números 19:11. Aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Veja que a Bíblia já falava aqui de quarentena. Já falava aqui que se você teve um contato com um morto, com algo que pudesse contaminar, você tinha que ficar isolado. Você não sabe do que faleceu aquela pessoa, como você vai ter contato com outros, podendo levar uma doença contagiosa. E o incrível é que quando olhamos para a nação do Egito, onde Moisés cresceu, onde Moisés aprendeu e estudou em toda a ciência dos egípcios, quando nós observamos alguns dos papiros que foram descobertos através de algumas escavações, um dos mais famosos papiros do Egito Antigo se chama o papiro Ibers. Lá no papiro Ibers, que contém uma coletânea de fórmulas mágicas, de orações, de hinos, de receitas médicas, alguns dos remédios sugeridos, por exemplo, no papiro Ibers, seria para dor de cabeça uma mistura de gordura de crocodilo misturada a sêmen e fezes dissolvidas em urina. Aí você tomaria esse composto e isso ajudaria você a ter a sua dor de cabeça aliviada. Aí eu pergunto, o que há de científico numa receita como essa? E por que eu cito isso? Eu cito porque a Bíblia diz em Atos 7:22 que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. No entanto, a Bíblia, por ser um livro inspirado, jamais Deus permitiu que Moisés pudesse introduzir na palavra de Deus sequer uma dessas receitas. E receitas que Moisés conhecia muito bem, pois passou 40 anos da sua vida estudando e aprendendo no Egito. A Bíblia também nos dá alguns toques sobre geografia interessantes, a ponto de nos revelar algumas coisas que somente realmente por uma atuação divina e por uma revelação divina o homem poderia trazer isso ao conhecimento nosso. Lucas 17:34-36 é um texto interessantíssimo. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama. Veja, naquela noite estarão 2 numa cama. Um será tomado, o outro será deixado. Esse texto se trata do arrebatamento. Então veja que aqui está falando que vai ser noite em um determinado lugar, onde 2 estarão na cama, um que estava preparado, porque creu em Jesus, será tomado, e o outro que não creu em Jesus será deixado. 2 pessoas estarão juntas moendo. Ninguém moía à noite, mas a gente moe à tarde, durante o dia. E uma será tomada e outra será deixada. E 2 estarão no campo, quando um será tomado e outro será deixado. Olha que interessante, nós temos aqui um quadro rural, onde as pessoas vão para o campo para colher, depois à tarde vão moer o que foi colhido e depois à noite vão deitar e descansar. Então nós temos um quadro que quando Cristo voltar, nós vemos aqui claramente o fuso horário nos sendo apresentado. Porque se Cristo voltasse exatamente agora, talvez fosse noite no nosso país, mas seria dia no Extremo Oriente. E tantas outras coisas interessantes nós poderíamos extrair da Bíblia, como, por exemplo, o fato de que o ar tem peso, uma lei física descoberta por Torricelli em 1643, quando Jó nos diz, lá no livro de Jó, no capítulo 28-25, que Deus deu peso ao vento e tomou a medida das águas. Vejam que Jó já afirmava o fato de que o ar tem peso. A Bíblia, sem sombra de dúvidas, é um livro inspirado por Deus. A Bíblia é um livro digno de crédito. Esse livro é um livro magnífico. É um livro que nós deveríamos estudá-lo com afinco, com zelo e com muita alegria, porque esse livro nos conduz ao conhecimento de Deus e da vida eterna. Tenha prazer que esse livro possa livrá-lo de ser enredado por filosofias e vãs sutilezas
conforme Paulo nos diz em Colossenses 2,8. Tenham cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Estude essa palavra com afinco e essa série de vídeos servirá exatamente para nós nos aprofundarmos nas doutrinas bíblicas, para que não sejamos enredados, não nos tornemos presa de ninguém que, através de vãs sutilezas e filosofias, vai tentar nos atrair e nos engodar. Fica firme e delicie-se nesse livro que é a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo da nossa série Doutrina e Bag.